Comigo a palavra? Obrigado. Martínez. Muito obrigado. Agradeço. Bom, senhores, agradeço que missão em glória, né? Nesse horário, vamos tentar resumir a palestra que seria de 1h30 para 10 minutos. Estava dizendo que lá no Senado e na Câmara dos Deputados é bem com eles, cortam o som. 10 minutos, 10 minutos. É senador, deputado, não interessa. Bom, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui novamente. Me sinto quase um goiano, encontrei tantos amigos, tantos conhecidos aqui, e me sinto em casa. Agradeço aí o Coronel Cardoso, dou os parabéns aí pelo evento. Cardoso, eu estou acostumado a ir em muitos eventos, muitos mesmo. O teu está no top mesmo, tá legal? Tá, o teu, do teu time, diríamos assim, né? Parabéns mesmo, tá? Fantástico. Bom, senhoras e senhores, então o tema vamos falar rapidamente sobre o sistema de proteção social. Como o tempo é muito curto para mim, eu vou respeitar todos os senhoras e senhores, eu vou ser bem breve, vou falar só geral sobre o que interessa. Bom, aqui tem uma cartilha da FENEM, eu só deixei aqui na apresentação, que foi distribuído para todos, para que tenham uma noção geral do que foi essa nossa batalha, que o Coronel Miller já antecipou, o Coronel Marlon, as suas palavras, que foi a luta pela nossa proteção social. Pasmem, nós enfrentamos 2 polícias militares na proteção social. Uma, porque elas se achavam tranquilas. Não, aqui no Estado está bom, os nossos inativos não pagam nada, nós só contribuímos 7%. Não vou dizer qual é a PM do Estado, no Estado grande aqui do Brasil. Hoje, eles estão desesperados porque o governador eles não queriam uma lei nacional, um guarda-chuva. O governador quer aplicar para eles a tabela progressiva, que chega até 22%. Essa polícia militar que não queria que aprovasse a nossa lei orgânica e que brigou para que não tivesse alíquota, né, Coronel Miller? A proteção social. Que não tivesse alíquota, e justamente nós vamos até falar sobre a alíquota. Poderia estar na Constituição, não está porque eles não queriam. Porque aqui no nosso Estado está tranquilo, hoje não está. Então, quando nós falamos em matéria de proteção social, nós temos que sempre ter um olhar adiante. E vou mostrar para os senhores e para as senhoras as consequências de quem não teve esse olhar adiante. Esse foi um. Então, está aqui, vou deixar à disposição para que o Coronel Cardoso possa compartilhar para todos, né, explicando detalhadamente o que foi a proteção social. E aí, o detalhe rápido aqui, né, do Ministério dos Graus, que não se interpreta a Constituição em tiras, mas aos pedaços, sempre de forma conjunta, que eu vou procurar mostrar aqui rapidamente. Bom, aqui eu estou fardado, dando uma palestra, aqui foi no Amazonas, foi em 2022. Eu já estava na reserva, entrei para a reserva em 2020. Eu começo com esse exemplo aqui. Eu sou da reserva, coordenador da reserva. Eu poderia estar aqui fardado, dando essa palestra? Poderia? Poderia. Segundo o meu estatuto, o nosso estatuto de Santa Catarina, poderia. Só que tem uma condicionante, eu precisaria ter autorização do meu comandante. Não geral, no meu caso lá em Santa Catarina, do comandante da minha área. Eu pedi autorização para estar aqui fardado. E se eu não tivesse, por acaso eu esbarrava aqui com o meu comandante, Coronel Pelosato. Pô, Coronel Pelosato, que esqueci de pedir autorização. Chegava em Santa Catarina já com o processo disciplinar. Porque não pediu, aí ele soube, o comandante da região deu autorização para ele estar fardado lá? Não. Poderia responder um processo disciplinar e ser punido. Aí já começa a nossa extinção. Quem do serviço público pode ser punido disciplinarmente por um ato quando está na inatividade? Quem? Qual? Do Estado. Só nós. Somente nós. Por isso que a nossa lei orgânica deixou claro que, na verdade, talvez seja até uma impropriedade dizer que nós estamos inativos, né? Nós mudamos de quadro. A partir da lei 14.751, que é a nossa lei orgânica nacional, quando vamos para a reserva, nós passamos do quadro, no meu caso, somos transferidos, mudo do quadro de oficiais de Estado-Maior para o quadro de oficiais da reserva. Eu estou em outro quadro. Por quê? Eu continuo com meus vínculos funcionais. Então, isso que rege o nosso pensamento. Por favor, tirem do vocabulário de vocês que vocês se aposentam. Minha esposa já está doutrinada, ela sabe que eu não me aposentei. Eu estou na reserva. O pessoal não entende? Então, depois, é como se fosse aposentado. Como se fosse, não é como aposentado. Como se fosse. Porque nós podemos ser convocados, não podemos?
não só em guerra, mas em outros casos. Isso também é um diferencial nosso. O servidor público se aposenta, nunca mais, não tem como ele vir trabalhar. Não tem como. Nós tivemos um exemplo recente, foi no Ceará, né, que teve aquela convulsão, ataque do crime organizado, e eles convocaram o pessoal. E tiveram que vir, não tinha opção. Não tiveram opção. Então, eu queria deixar essa cena mais para deixar bem claro, que é o que orienta todo o nosso pensamento em termos de proteção social. Olha, eu tenho vínculos. Nós tivemos, em 2008, nós tivemos um problema sério disciplinar em Santa Catarina, com alguns motins, alguns da reserva foram excluídos. Foram excluídos da reserva por ato praticado na reserva. Depois de 3 anos, o governador concedeu anistia administrativa, porque o Supremo só aceitou a anistia do Congresso Nacional Penal, e eles não receberam 1 centavo por esses 3 anos fora. Quem era da ativa não contou como efetivo serviço, e quem era da reserva não recebeu. E um morreu, né? Um morreu. Então, veja, quem pode ser punido por ato enquanto está na inatividade? Somente o militar estadual, ou o militar. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Por isso que nós exigimos, né, Coronel Marlon, em Brasília, um tratamento diferenciado. Quer nos colocar na vala comum? Como a gente, sem problema, nos torne civil. Queremos direito a sindicalizar, tudo. Aí não, aí eles falavam assim, aí não, né? Então, a proteção social é o equilíbrio oferecido a nós pelos congressistas para que nós tenhamos uma situação diferenciada, que é continuar ainda sujeito a preceitos disciplinares mesmo estando na reserva e a possibilidade de ser convocado. Não pensem, senhoras e senhores, que quando nós tirarmos a farda, como é o meu caso hoje, eu estarei absolutamente desvinculado do regulamento disciplinar. Estarei? Não estou desvinculado, em absoluto. Continuo. E isso tem que ter uma recompensa. Então nós temos que ter isso em visão. Então, aqui, uma foto aqui de vários atores que participaram. Essa foi a aprovação da 13.954 na Câmara dos Deputados. Aqui, quem na época era o Coronel João, é o presidente do CNCG, eu estou escondidinho lá no canto, né, como secretário executivo do CNCG, Coronel Miller, Coronel Marlon, todo mundo aqui. Inclusive, quem foi contra está aqui. Eu não vou dizer quem foi contra, que está na foto aqui. Está sorrindo aqui, tinha saído na foto, mas foi contra. Vamos lá. E aí, vem a Lei 13.954, ela tramitou juntamente com a Emenda Constitucional 103. Eu estou aqui, na verdade, o nosso expert no tema é o Tenente Coronel Roger, do Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, mas eu trabalhei também, de certa forma, com essa lei, acompanhei, estava lá quando foi aprovado, passei aquele dia caótico, não é, Coronel Marlon, que o senhor foi jantar 7 horas da noite no aeroporto, almoçar 7 horas da noite no aeroporto, né, que o bicho pegou, e deixar alguns postulados já básicos de início. Eu estava falando com uma oficial do quadro médico aqui, ela falou, nós pagamos contribuição previdenciária. Não. Militar não se fala em previdência, se fala em proteção. O nosso contra-cheque vem o desconto para a proteção social. Santa Catarina está assim, apesar de não ir bem para a proteção, né? A gente está na briga lá. Não é previdência. Previdência é o Instituto do Servidor Público Civil. Nós não nos aposentamos, a aposentadoria é do servidor público, é do civil. Nós vamos no máximo para a inatividade. O mais correto é falar, no meu pensamento, reserva ou reforma. Reforma é por incapacidade física ou por incapacidade física ficta, que é por idade. Então, não pode ser mais convocado quando está na reforma. Nós não temos a contributividade. Nosso sistema não é contributivo. Eu não contribuo para a minha remuneração futura. Eu recebo uma retribuição pelos meus anos de trabalho. Isso tem toda uma repercussão que nós vamos ver nos textos. Nós não... Pode até ter fundo, não é o correto, porque não faz sentido ter fundo. Tá? Porque nós somos pagos pelo Tesouro. O fundo só tem sentido se tem calculatorial, se justamente ele tem sentido num fundo baseado num pagamento por retribuição, por contribuição, não por retribuição.
Nós, a Constituição Federal, a emenda 103 também alterou, nós, na inatividade, nossos veteranos aqui, nós não recebemos proventos. Os servidores públicos recebem proventos. Nós recebemos remuneração, tanto na ativa quanto na reserva. É remuneração, não muda a característica do pagamento. E quando se refere a civil, se fala benefício. Ah, quais são os benefícios? Não, o nosso são pensão. Não se fala benefício para militar. Pensão militar. Não se fala em benefícios. Então, esses são os postulados básicos. E aí deixar claro também que outras premissas que a gente trabalha, que nós temos no Brasil a chamada carreira militar, a federal e a estadual. Não há um militar de segunda categoria. Há somente um militar, que tem uma subdivisão. O militar, não deixem alguns crentes, senhoras e senhores, que nós temos dois tipos de militares. Não, nós temos um militar, um gênero militar e duas espécies militares no mesmo nível. Militar das Forças Armadas e dos Estados. Funcionalmente, em alguns casos, Coronel Miller, nós temos uma vinculação funcional com o Exército. Em alguns casos. E no nosso entendimento, pelo menos, que até pode haver outras vinculações estabelecidas em lei. Mas a Constituição já vinculou uma, que é a questão do Exército, como força auxiliar e reserva do Exército. Nós temos as questões da complementariedade. Cada um, de certa forma, atua em razão do outro. No nível federal, função típica das Forças Armadas, defesa externa. Função atípica, GLO. No nível estadual, função típica, defesa interna, que muitos países chamam, inclusive, de Ministério da Segurança Interna, quando quer se falar de segurança pública, chamam a administração interna. E função atípica, nossa, reserva mobilizável do Exército Brasileiro. Então, elas interagem. E aí, as nossas vedações, particularidades, vedação à sindicalização, greve, filiação partidária. Nós temos a União, é competência da União legislar sobre organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões militares, inserido pela 103, que é o nosso tema. E a competência da Justiça Militar. Nós estamos sujeitos a duas justiças, uma especializada. E aqui deixar claro para as senhoras e senhores, inclusive para os mais novos ficarem atentos, esse é o número de emendas constitucionais que o Brasil já experimentou. De tempos em tempos, nós temos emendas constitucionais tendentes a promoverem reformas na Previdência. E sempre acaba se operando alguma ameaça atinente a nós. E vou mostrar para as senhoras e senhores. E aí, nós tivemos a emenda constitucional 103, que, no governo Jair Bolsonaro, que na verdade não sai do Palácio Planalto, ela foi colocada na emenda constitucional 103 e a própria lei foi colocada por nossos parlamentares no Congresso Nacional, não veio do Poder Executivo, por nossa articulação. E aí, vejam, a emenda constitucional 103, ela começa a falar em contribuições dos servidores, a primeira menção à contribuição até então. A emenda constitucional 18, ela deixa claro ali, antes havia a divisão, servidores públicos civis e servidores públicos militares. Não, agora é servidor público e militar. Não somos mais servidores públicos militares. É triste quando eu vejo julgados mencionando servidores públicos militares. Não, são os militares dos estados. Como uma forma de defesa contra a reforma da época, Coronel Miller, foi jogado a responsabilidade das regras do inativo para os estados. E aí cada estado começou a fazer como queria. Por exemplo, aqui as mulheres sempre foram 30 anos, para a reserva, aqui em Goiás. Santa Catarina era 25 anos. Vários estados eram 25 anos. E aí, na emenda constitucional 20, começa a vir contributividade, equilíbrio financeiro atuarial, ou seja, você nunca tem quando você vai no sistema civil, você nunca tem um desconto fixo. Pode, cada ano, mudar, a depender do cálculo atuarial. Proventos limitados à remuneração do cargo, instituição de regime de previdência complementar e vedação de tempo ficto. Aquele exemplo que o Coronel
Marlon falou, hoje, por exemplo, um pessoal um desembargador escolhido aqui pelo Quinto Constitucional, dos advogados, quando ele toma posse, hoje, ele se aposenta com salário menor do que um segundo sargento daqui. Sabiam disso? Um promotor de justiça que entrou depois de... Que ano, economia? 2003? 2003. Ele vai aposentado com 7 mil reais, cerca de 7 mil reais. Sabiam disso? Promotor, juiz? É o quê? O salário de um soldado aqui, não é isso? Cabo. Um desembargador, um juiz que entrou depois de 2003, um promotor de justiça vai se aposentar com esse valor. Lógico, ele ganha muito dinheiro, pode fazer um bom caixa, mas ele vai precisar de uma previdência complementar. E aí, a emenda constitucional teve um cuidado de mudar. Aqui, desculpa, já botei, né? Foi inserido a emenda constitucional. Vejam, se tira do artigo 40 o inativos e coloca aposentados e pensionistas. Quando eu tiro inativos do artigo 40, eu deixo claro que é só para civil, aposentados e pensionistas. Se é aposentado, não é militar. Quando se fala em regime próprio... Como é que volta para cá? Tá. Aqui. Tá? Vejo que quando eu falo em regime próprio, eu estou excluindo os militares. Por questão muito evidente, porque nós não temos aposentados. Então, quando se fala em aposentado e pensionista, se fala em equilíbrio financeiro atuarial, se fala em fundo. Se não tem por que ter fundo para a gente. E aí que eu vou só passar, né, a questão... isso aqui é importante. Teve um deputado nosso em Brasília que sugeriu uma proposta de lei para que os nossos militares estaduais tenham uma faixa de isenção de, o senhor sabe quanto? 7 mil reais? 7 mil reais. Isso, faixa de isenção é dos servidores públicos. O perigo dessas situações, por quê? Isso daqui está previsto no 149. Havendo déficit atuarial... É em cima, né? Aqui não tem... tem a bolinha aqui, né? Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre a questão da faixa de isenção é típica do servidor público. Quando eu peço para aplicar para os militares, eu estou começando a igualar. Então, esse é o perigo. Aí nós podemos cair na armadilha daquele Estado que não queria a alíquota e hoje lamenta por não ter lutado contra a alíquota. Que aí eu vou só... Vejam, quando eu trato de militar, eu falo de tempo de serviço militar, eu não faço de tempo de contribuição. Quando alguém sai da polícia militar ou do bombeiro militar, ele leva uma certidão de tempo de serviço militar. Ele não leva uma declaração de tempo de contribuição. Lógico, vai colocar lá tempo de contribuição para a proteção social. Vai repassar esse dinheiro, vai ter a questão de reciprocidade, passar, mas a gente sempre trata como tempo de serviço militar, não de tempo de contribuição. Quando nós vamos lá para a reserva, a diretoria de pessoal vai verificar se eu tenho tempo de serviço. No serviço público, vai perguntar se você tem tempo de contribuição. Confere, economia. As perguntas são distintas, vão ser feitas para os sistemas. E aí, que eu falei, a fórmula que nós achamos foi alterar o 667, por isso que na nossa lei orgânica manteve o 667. A lei 13.954, ela aproveitou, na verdade é uma legislação destinada às Forças Armadas, que nós pegamos carona para alterar o 667. Foi a forma que nós encontramos. Vejam, aqui nós temos a integralidade... E proporcionar, garantimos aqui no 24A a remuneração integral.
Vou passar rápido aqui. A equivalência chamada a paridade. Eu vou para a inatividade, eu tenho paridade. Então, quando eu trabalho em fundo, eu já perco a paridade. O servidor público, além daqueles embargadores, daqueles procuradores, irem para a reserva com o salário de terceiro sargento, segundo sargento, eles não têm paridade com o pessoal da ativa. Eles vão receber de acordo com o fundo que eles promoveram durante o período que eles estivessem na ativa. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Isso, extensivo à pensão, da mesma forma. Vejam, a própria lei expressamente fornece que a nossa não tem natureza contributiva. E a líquido aqui foi derrubado pelo STF no tema 1177. Vou passar mais adiante. Deixa eu só... regra importante, né, que os institutos de previdência estão tentando afastar, que não se aplica ao sistema de proteção social dos militares do Estado e do Distrito Federal a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Essa é uma guerra, porque os institutos de previdência querem aplicar as regras dos servidores públicos civis para nós. Questão de direito adquirido, óbvio, as regras de transição. Veja, a nossa regra de transição, está falando com a capitão Nair. Eu falando para ela, pela transição nossa, ela vai trabalhar até 52 anos de idade. Se ela pegasse a reforma dos servidores públicos civil, a regra de transição, ela teria que trabalhar até os 62 anos de idade. Com a regra de transição de 17%, ela vai para a reserva pode ir a partir de 52 anos de idade. Se ela for servidor público civil, em regra de transição, 62 anos, 10 anos a mais. Para os senhores terem um exemplo, senhoras e senhores terem um exemplo, do quão foi benéfico, porque toda a reforma da Previdência, a reforma geral do sistema de processação, vem para piorar a situação, não vem para melhorar. Nós ganhamos lá em Brasília? Não, nós perdemos menos, e bem menos do que os demais, bem menos. O nosso foi acréscimo apenas 17%. A regra de transição aqui, vamos passar rápido aqui, não chega a ser... A questão que o Coronel Miller falou, né, já na nossa lobby, que as regras estaduais não podem ser divergentes das regras federais, aqui são regras gerais. A questão do militar temporário, né? Vou falar rapidamente aqui. Então, a Lei 13.954, que institui o militar temporário, que é diferente da lei do trabalho voluntário, esse integra o quadro de militares, pode ser até 2 anos, integrar até 50% do efetivo. E uma coisa que eu gostaria de deixar a nossa opinião, a gente tem visto muitas PMs procurarem esse olhar apenas nos serviços administrativos. Não. Por que a lei bota 50%? Porque não faz sentido botar no administrativo, que vai ser um impacto muito pequeno. A ideia é botar no operacional, em áreas restritas. Mas não tem. Olha, vamos entregar uma arma, uma pistola para um indivíduo que vai ficar só 8 anos, fazer policiamento, determinado policiamento. O Exército entrega fuzil? O Exército não faz policiamento? Faz na GLO? Não faz? Eles usam qual é a arma básica deles? Fuzil. O recruta pode andar de pistola? Que eu saiba, não. Se não mudou a regra do Exército, é fuzil. Pistola só graduados. É isso? Confere. Eles fazem policiamento de fuzil, por que o nosso não pode ser? E eles só trabalham 1 ano. O conscrito é 1 ano, ou menos. Menos que isso. Então a ideia é que seja no operacional. E não dizer o que o temporário pode fazer, mas o que ele não pode fazer. A FENEM já está trabalhando esse tema aí para orientar as polícias militares. Isso, inclusive no nosso Congresso Nacional de Oficiais Militares, que vai ser em Florianópolis, 13, 14 e 15 agora de março, virá um oficial da Gendarmeria Nacional Francesa, que lá 13 mil, a Gendarmeria tem eu acho que 113 mil integrantes, 13 mil são de temporários, 13 mil integrantes, tiram policiamento, só que eles não podem fazer serviço de polícia judiciária, esses 13 mil, mas eles tiram policiamento normal e podem trabalhar até 5
5 anos. E tem tanto para praça quanto para oficiais. Eles não seguem carreira. Mas conta pontos para eventual concurso interno. Então, esse é um ponto. E aí, a nossa lei orgânica cria o quadro de temporários. Contagem recíproca. A gente vai ter que passar aqui rápido. O conceito legal de proteção social, vou deixar aqui para os senhores verem, está justamente na lei. A questão da alíquota, eu vou falar rapidamente. Aqui eu já soube que a alíquota é 14%, é isso? Não, Tocantins, 14%. Aqui qual é a alíquota? A alíquota de contribuição aqui, quanto? 10,5%? Quase todos os estados são 10,5%, mas o Tocantins, o oficial estava me falando que é 14% lá. Foi aprovado agora, 14%. A FENEM emitiu uma nota técnica que faz parte desse corpo aqui, deixei da apresentação, à disposição das senhoras e senhores. E aí, falar rapidamente sobre essas duas ações. Ação civil originária 3350, do Rio Grande do Sul contra a União, e o recurso extraordinário 13.38.750 de Santa Catarina. A ação originária do Rio Grande do Sul, ela acabou definindo que cabe aos estados definir a alíquota. Ok? Só que ela tem uma vantagem, ela só tinha função entre as partes, né, Coronel Miller? Não tinha, como a gente diz, só efeito por... Mas, porém, em seguida, veio... Aí vou deixar aqui o conteúdo para os senhores. E o problema dessa decisão justamente que considerou inconstitucional todo o 24C. Não foi só a alíquota. E lá tem disposições importantes. Mas no recurso extraordinário de Santa Catarina, que foi um sargento que... Veja só, em Santa Catarina, muitas praças, porque nós não conseguimos que na discussão da lei orgânica, nós tivemos que atrelar as regras do Exército, das Forças Armadas. E nas Forças Armadas, todos pagavam não tinha tratamento diferenciado da inatividade. Ativo e inativo tinham a mesma contribuição. O que acontece? Alguns estados, como Santa Catarina, tinha faixa de isenção. O cabo, ele praticamente não pagava, porque a faixa de isenção era o teto da Previdência. Então, ele não pagava nada. Com a entrada da 13.954, ele passou a pagar 500, 600 reais. Ficou revoltado. Teve diminuição salarial. Então, muitos entraram com a ação na Justiça. Eles ganharam, depois vou falar o que aconteceu. Eles ganharam, mas perderam. Já há uns 3, 4 anos nessa justiça, quem ganhou a ação na justiça, por exemplo, um subtenente que ganhou a ação na justiça, ele paga cerca de 400 reais a mais por mês. Olha, ele ganhou a ação e paga 400 reais a mais por mês. Entenderam? Entenderam? Os subtenentes ganharam a ação para pagar 400 reais a mais por mês na contribuição. Já vou explicar por que aconteceu. Bom, então, o tema 1177 do recurso extraordinário de Santa Catarina definiu que cabe aos estados definir a alíquota. Só que esse recurso extraordinário ainda não transitou em julgado. Santa Catarina continuou com 10,5%, não mexeu. Em vários estados, como aqui também, né? Ninguém mexeu. Porque agora reverter vai ser um custo enorme para o estado. Vários estados entraram, não, eu não quero, eu quero ficar no 10,5%, porque é 10,5% sobre tudo. Não tem faixa de isenção. E aí o impacto financeiro são dos estados. O Supremo foi muito assoldado, foi muito rápido da decisão. Ele atropelou, né, muito rápido, não refletiu, e depois viu o que fez, agora está tentando ajustar. Talvez uma das razões que não transitou julgado, acho que está há uns 2 anos o mérito já dessa ação, é porque não acharam ainda um caminho. Aqui eu vou deixar só para os senhores aqui os dados do recurso. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: as praças ganharam ação para que o Estado aplicasse um artigo da lei complementar que definia que a faixa de isenção era o teto da Previdência. Um ano depois de eles ganharem a liminar, o Estado mudou esse artigo. A faixa de isenção reduziu para 1 salário mínimo. Entenderam a lógica? Então eles passaram a pagar. Primeiramente, eles ganharam.
Tá? E aí passaram a pagar, porque aí reclamaram, fizeram carta contra o governador. Não, eu só estou cumprindo o julgado que vocês pediram. Então, por isso que em matéria de proteção social, de previdência, tem que estar sempre olhando adiante. Então, eles levaram uma ré tremenda. O escritório de advocacia ficou rico, ganhou milhões, porque ele ganhou os honorários em cima da liminar, não em cima do mérito. Então, vou deixar todo o material aqui para os senhores verem depois. Tá? A questão da tese. A tese só entrou na alíquota. Falta a tese entrar, né, Coronel Miller? Não falou da base de cálculo ainda, né? Mas a gente acredita que a base de cálculo eles também vão... Cabe ao Estado também definir, por exemplo, faixa de isenção, né? Faixa de isenção. Tá? A questão do Mato Grosso, né? Essa é uma decisão importante, inclusão de servidores militares no regime próprio de previdência social do Estado, contrariedade à norma geral fixada pela União a partir da Lei Federal 13.954. Então, o Supremo já decidiu que não pode, os militares não podem estar na regra dos servidores públicos civis. E aqui, já encerrando, peço desculpa aí pela rapidez, as palavras primeiro do nosso saudoso Major Olímpio, que Deus o tenha, saiu muito cedo e foi... Nossa, eu vou complementar o que o Coronel Miller falava. Eu vi o senador Major Olímpio chegar algumas vezes na sala dele, a gente reunido, ocupando a sala dele, ele pedir desculpa. Só, desculpa, eu não quero atrapalhar vocês, mas já estou saindo. Várias vezes. A sala do Major Olímpio era nossa sala, não era dele. E ele deixava sempre isso bem latente. Passar 2 vídeos bem rápidos da mensagem desses dois para nós terminarmos. A todos os amigos das polícias militares e dos corpos de bombeiros do país. Nós já temos uma realidade consolidada, aprovada aqui no Senado, o projeto 1645 da malha de proteção dos militares. E a Bíblia já diz, dai honra a quem tem honra. Eu quero dizer, e agora especialmente aos policiais militares e bombeiros militares lá de Santa Catarina. Aqui o Coronel Marlon, presidente da FENEM, o Coronel Araújo, que é comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina e presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Foram pessoas que lutaram muito pelo que aconteceu agora. Desde o princípio, quando se falou em mudança previdenciária, que eles estão lutando, como comandante-geral, como presidente do Conselho, Coronel Marlon, todos os dias de todas as semanas aqui conosco, na Câmara e no Senado, de manhã ao fim do expediente noturno, perseverantes. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares não estavam inclusos no projeto. Foi luta deles, dos nossos representantes, desde sensibilizar o presidente Bolsonaro, os ministros, posteriormente um trabalho deputado a deputado, bancada a bancada, estado a estado, estimulando os comandantes gerais em todos os estados, estimulando todas as entidades representativas de policiais militares e bombeiros. Então, muitas vezes as coisas parecem que acontecem sem querer, mas não é não. Então, eu quero dar esse testemunho como veterano, sou major da reserva da Polícia Militar, hoje senador, e hoje eu posso agradecer muito a eles, todo esse empenho, porque desde o primeiro soldado que está ingressando nas corporações hoje, até o mais antigo dos veteranos, a todas as nossas pensionistas, a todos os nossos filhos beneficiários, aqueles que os têm, estão numa condição diferenciada, porque é bom que se entenda, reforma previdenciária nunca é assunto fácil. A pancada foi geral, representantes da magistratura, do Ministério Público, da Receita Federal, de todo o setor da Advocacia Geral da União, dizendo, fomos arrebentados. Os policiais militares, bombeiros militares, os integrantes das Forças Armadas foram os que menos foram impactados. E isso graças
graças à luta dos nossos representantes. Parabéns, comandante, parabéns, coronel Mano. Muito obrigado, comandante, para todas as polícias militares que o senhor representa aqui nesse momento. E no dia da votação, gente, podia falar, olha, tenha certeza da votação. Eles ficaram aqui desde os primeiros minutos da manhã até ter a consolidação, para ter a certeza que eles vão para casa hoje descansar com o sentimento do dever cumprido. Aquele sentimento de dizer, foi feito o melhor possível pelos nossos. E pode ter certeza, todos os policiais militares, bombeiros militares, e pode dizer, olha, os integrantes das Forças Armadas também devem muito aos nossos representantes das polícias militares, porque eles viraram muitos votos de deputados e senadores. Muitos e muitos. E é por isso que a gente fica satisfeito. Parabéns às polícias militares, parabéns aos corpos de bombeiros, parabéns sempre aos comandantes. Bom, senhores e senhoras das dirigentes da entidade federal da FENEM, os comandantes também, porque eu estou aqui do lado do presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, coronel Gomes. Só queria, para finalizar, acabou de ser votado o nosso famoso PL 1645, que trata do nosso sistema de proteção social. Eu não vou me alongar, todos sabem qual foi a batalha, as conquistas que foram, algumas sessões que fizemos também, tivemos que ceder, mas foi uma batalha ganha. E eu queria agora, nesse momento, inicialmente, agradecer a todos que colaboraram. Todos foram importantes nesse processo. Inclusive o dia de hoje, nessa articulação, para colocar na Extracopa. Foi uma articulação coletiva e todos nós estamos ganhando. Queria agradecer ao coronel Gomes, a parceria, agradecer aos comandantes gerais, agradecer aos dirigentes de entidades que foram incansáveis, vir para cá, dispensar seu tempo para que todos fossem vitoriosos. Muito obrigado a todos e teremos mais informações a respeito do objeto.